Não gostou da minha presença, não foi? Amém, amados? Glória a Deus. Pega aqui para mim, por favor. Glória a Deus. Amados, está sendo uma bênção. Deus falou ontem, falou até agora nesse momento e vai continuar falando através da palavra. Amém? Então eu queria que todos se colocassem de pé. Nós vamos receber o nosso amado pastor Val Cordeiro, que vai trazer uma palavra do coração de Deus para o nosso coração. Todos de pé em nome de Jesus. Vamos dar uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus! Bom dia a todos. Bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vocês podem sentar, por favor? Quantos dormiram bem aí? Amém. Ou não? Quase ninguém levantou a mão. Quantos dormiram bem? Quantos quase não dormiram? Parece que a maioria não dormiu, né? Mas é só um final de semana que você tem para participar de um congresso como este e automaticamente colocar as novidades em dias, fazer novas amizades, aprender mais do Senhor Jesus Cristo e, acima de tudo, glorificar o nome dele. A minha proposta nessa manhã, como eu falei ontem à noite na introdução, é trazer para você um desafio que eu chamo de as 4 categorias da igreja missionária, ou do jovem missionário, aquele que entende a proposta de Deus, o chamado, porque você realmente está aqui, aquilo que Deus tem preparado, aquilo que Deus tem desafiado a igreja, e eu gostaria que nós, nesta manhã, pudéssemos refletir acerca disso. Eu queria antes orar por vocês, para que o Senhor possa aquietar os nossos corações, para que nós possamos ouvir da parte dele a revelação da sua palavra e, a partir disso aí, colocarmos em prática aquilo que ele vai nos desafiar nesta manhã. Assentado mesmo, curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Pai Celeste, nós queremos nesse instante, em nome de Jesus, nos colocarmos na Tua presença, colocando o nosso coração diante de Ti, e te pedir ao Senhor que o Teu Santo Espírito possa nos falar profundamente, que a Tua palavra possa nos desafiar de maneira muito especial nesse foco de missões. Deus, nós sabemos que aqui temos jovens e adolescentes com potencial, com o chamado do Senhor para impactar este mundo com a Tua palavra. E é por isso que, no nome de Jesus, eu te peço que o Senhor possa nos falar profundamente, em nome de Jesus. Amém. Eu falei que nós temos 4 categorias, ou 4 desafios, ou 4 chamados que a igreja recebe de Deus, para que seja caracterizada uma igreja de fato missionária. Agora, antes disso, precisamos entender o que é uma igreja missionária, ou o que é missões. Missões é quando você, diante do desafio exposto na palavra de Deus, é chamado pelo Senhor para levar a mensagem do Evangelho às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Então é o que nós chamamos de missões. Então nós observamos que hoje existe ainda milhões e milhões de pessoas que não conhecem o Evangelho, que ainda não tiveram o privilégio, a oportunidade de conhecer ao Senhor Jesus Cristo como nós conhecemos e aqui estamos louvando o seu nome. Isso não acontece em todos os lugares. Agora, nesse exato momento, pessoas em outros países, em outros lugares, em outras cidades, estão adorando a outros deuses, estão adorando a demônios, estão adorando a ídolos, mas não estão adorando ao Senhor Jesus Cristo. E é para estas pessoas
pessoas que a igreja foi chamada. É para alcançar essas pessoas que a igreja tem um desafio que nós chamamos de desafio missionário. Então, o que é missões? Levar o evangelho a toda criatura. Vamos repetir? Levar. Olha para a pessoa do seu lado e diga: leve o evangelho a toda criatura. Olha para trás e fala: leve o evangelho a toda criatura. Então esse é o chamado da igreja. A igreja foi chamada para levar o evangelho a toda criatura. A igreja não foi chamada para levar o nome da igreja a toda criatura. Esse não é o chamado da igreja, embora alguns fazem isso, tá? A igreja foi chamada para levar de maneira genuína, pura e sincera a palavra de Deus. E é por isso que João 3,16 nos diz: porque então missões envolve sacrifício. E o primeiro sacrifício missionário na história da humanidade, quem fez foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Mesmo sendo Deus, mesmo sendo Senhor, Criador de todas as coisas, Ele renunciou todos esses privilégios, veio à terra, entregou a sua vida, foi morto para que, através do seu sangue vertido na cruz do Calvário, as pessoas fossem resgatadas, fossem salvas, fossem alcançadas pela sua proposta missionária. Então, através do sangue de Jesus Cristo, as pessoas são alcançadas e são resgatadas das trevas e trazidas para a maravilhosa luz. Então, isso é missões. Então, a igreja não tem como viver sem missões. Porque a igreja que não é evangelista, a igreja que não faz missões, mas cedo ou mais tarde vai morrer, vai deixar de existir. Por quê? Porque se ela não alcançar ninguém para Jesus, e ela ficar 50 anos na terra, ninguém for salvo, o que vai acontecer? Aqueles que estão ali vão começar a se envelhecer, vão morrendo, de repente não tem mais ninguém na igreja. Né? Só que a proposta do Senhor é o contrário, é que nós preguemos o evangelho, testemunhemos o evangelho, levemos o evangelho às pessoas, possamos trazer pessoas para a igreja, para que esta igreja possa crescer de maneira viva e dinâmica, para poder alcançar mais e mais pessoas. Quantos querem levar o evangelho? Levante a mão. Então você tem o privilégio, você tem a oportunidade de levar esse evangelho. De que maneira? E é inclusive a primeira categoria da igreja missionária, que é a igreja que vai pregar o evangelho a toda criatura. Lá em Atos 9, de 15 a 16, nos diz o seguinte: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel, pois eu lhes mostrarei quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome. Aqui está falando sobre o chamado do apóstolo Paulo, que foi chamado para levar o evangelho, para pregar a palavra de Deus, e ele sofreu, padeceu e levou esta mensagem, estabeleceu o ensinamento à igreja, escreveu sobre missões para a igreja, e a partir desta experiência o apóstolo Paulo pôde fazer parte da história, pôde impactar a história da humanidade. E nós também somos chamados a sair, a levar o evangelho e a fazer parte dessa história para podermos impactar a humanidade. Tem uma história muito interessante, que é de um conde chamado David Zeisberg. Desde 1735 ele trabalhou 62 anos entre as tribos Huron na América. E ali, como era uma tribo que não tinha contato com o evangelho, que não tinha a Bíblia na sua própria língua, e aí esse conde desenvolveu um trabalho de tradução da Bíblia. E naquela época não tinha internet, não tinha Google para traduzir nada, né? Então ele traduzia a Bíblia manualmente mesmo. Então levou 9 anos traduzindo a Bíblia para os Huron, os povos Huron. Era pastor de uma igreja e os seus manuscritos estavam todos guardados ali para que ele pudesse publicar aquela Bíblia na língua dos Huron. Dedicou 9 anos. Sabe o que é 9 anos traduzindo a Bíblia? Todo dia trabalhando horas e horas, estudando a língua daquele povo.
encontrando as palavras adequadas para colocar para que eles pudessem entender, sem perder a qualidade, sem perder o verdadeiro significado da palavra. Então ele ali trabalhou 9 anos na tradução da Bíblia. Isso é levar o Evangelho, dedicar a sua vida. Um dia, um grupo de barderneiros entraram na igreja, incendiaram aquela igreja todinha e os manuscritos foram queimados. Trabalho de 9 anos foram queimados, totalmente destruídos. Sabe o que ele fez? Voltou mais 9 anos a refazer tudo novamente, por amor àquele povo. Isso é missão. É você ter no coração o amor pela humanidade e dedicar a sua vida para que este Evangelho seja pregado, seja apresentado a todas as pessoas. E como eu falei ontem, o Senhor nos dá algumas estratégias para que este Evangelho seja pregado. Agora, mediante este chamado da igreja, que é ir e pregar o Evangelho, né, onde é que você tem a oportunidade, a possibilidade de pregar o Evangelho? Hein? O que vocês aqui podem responder? Onde você pode pregar o Evangelho? Nas ruas? Onde mais? Trabalho, escola, faculdade, vizinhos, para a família, nas prisões, hospitais, onde? Asilos, o que mais? Nos abrigos, na roça, né? O que mais? Oi? Como? Nas cidades, na praia, né? No metrô, no ônibus, ponto de ônibus, no shopping, na feira, mercado, dentro do ônibus, lojas, shoppings, tudo. Então assim, veja você que nós temos um campo enorme preparado para nós pregarmos o Evangelho. Agora a pergunta é, por que muitos não pregam? Por que nós temos essa possibilidade, essa responsabilidade, este privilégio de levar o Evangelho e resgatar as pessoas? Por que muitos não pregam? Eu me lembro quando eu morava em Belo Horizonte, trabalhamos por 10 anos com a missão Jocum. Se alguém conhece a Jocum, Jovens com a Missão, quem conhece a Jocum aqui? Algumas pessoas. Então, Jocum é uma missão chamada Jovens com a Missão. Em inglês é IOM, Youth with a Mission. É uma missão que já tem 50 anos de existência. Ela foi iniciada por um missionário, o pastor Loren Cunningham, nos Estados Unidos. Um dia ele estava orando e Deus mostrou um mapa do mundo para ele, e naquele mapa ele olhava o oceano, e aquele oceano começava a formar ondas enormes, e aquelas ondas começaram a se transformar em jovens que iam para todos os cantos da terra levar a mensagem do Evangelho. Então, a partir daí, ele começou essa missão, montou uma equipe de evangelismo e foram para o Havaí nas férias para levar o Evangelho. Tiveram alguns problemas, algumas dificuldades, mas consertaram e começaram essa missão. Hoje a Jocum trabalha em mais de 150 países no mundo. No Brasil, está basicamente em todos os estados, trabalha com teatro, com música, trabalha com esporte, trabalha com ribeirinhos, trabalha na área de assistência social, com hospitais, trabalha em presídios, trabalha na publicação de livros. Então, assim, tem uma infinidade, trabalha com TV, com rádio, com jornais. Então, todas as estratégias possíveis. Quando eu estava ali como missionário de tempo integral da Jocum ali em Belo Horizonte, um dia eu recebi uma ligação do comandante da Polícia Militar da cidade de Contagem, do 18º Batalhão, o comandante Fiuza. Aí ele falou assim: é o pastor Val Cordeiro. Eu disse assim: pastor, o senhor não me conhece, mas eu queria conversar contigo porque eu tenho uma proposta para lhe fazer. E só que, para você entender essa ligação, o porquê que aconteceu, meia hora antes, eu estava em reunião com os pastores da cidade. Eu liderava naquela época o Conselho de Pastores de Contagem. Contagem é uma cidade
mais de 700 mil habitantes, considerada uma das cidades mais violentas de Minas Gerais. É lá em Contagem que tem a penitenciária Nelson Bria, que é a penitenciária de segurança máxima, que inclusive Bruno está hospedado. Sabe quem é Bruno? O goleiro do Flamengo. É lá nessa penitenciária de segurança máxima, Nelson Bria, que ele está hospedado. Então, uma cidade muito violenta. Meia hora antes, presta atenção no que é levar o Evangelho e como é que o Senhor prepara o terreno. Meia hora antes, nós oramos com os pastores e dissemos: Deus, na oração, nos dê uma estratégia nova para alcançarmos contato com o Evangelho. Aí quando eu pego meu carro, estou voltando para a missão, para a base da Jujum, meu telefone toca. Era o Coronel Firuza. E eu sabia que era uma resposta de Deus. Eu sabia que aquilo que nós tínhamos orado, o Senhor já estava começando a mexer as situações, a mover os pauzinhos para que realmente aquilo que nós pedimos pudéssemos colocar em prática. Aí eu vou te dar um alerta aqui: cuidado com o que você pede a Deus, tá? Eu perguntei no início: quem quer levar o Evangelho? Quantos que levantaram a mão aqui? Levante a mão aí. Quem quer levar o Evangelho? Permaneça que eu vou levantar um pouquinho. É só para o anjo anotar o seu nome. Já anotou, pode abaixar. Você não é mais ingênuo, você não é mais inocente, tá ok? Então tome bastante cuidado com o que você pede a Deus, com o que você ora ao Senhor e quando você levanta a mão. Por quê? Porque Deus vai cobrar. Porque Deus vai colocar você em situações para que você possa levar o Evangelho. Então, vocês levantaram a mão. Não são mais ingênuos, não são mais inocentes. E eu quero desafiar vocês nessa manhã, em nome de Jesus. Aí aquele coronel me telefonou e falou: pastor, preciso falar contigo. Eu falei: pois não, qual é o assunto? Não, pastor, é o seguinte: eu quero uma reunião contigo com os pastores que você reúne. Mas eu vou adiantar o assunto. A cidade está muito violenta. Perdemos o controle. Não sabemos mais o que fazer. Mas eu acho que a igreja tem uma resposta. Na hora que ele não era cristão. Eu acho que a igreja tem uma resposta. Aí eu falei: então vamos marcar a reunião na semana seguinte, que eu vou chamar alguns pastores para irmos para essa reunião. Aí liguei para alguns pastores. Falei assim: olha, o coronel nos chamou para uma reunião e eu acho que Deus está nesse negócio. Alguma coisa vai acontecer. Vamos ver o que ele vai nos propor. Aí liguei para uns 6 pastores: pastor da Igreja Batista, da Presbiteriana, pastor que trabalhava comigo na época, pastor Antônio Cirilo, do Ministério de Santa Geração, na época ele era pastor da Igreja de Contagem. E aí vamos lá conversar com o coronel. Quando chegamos no batalhão, estava o coronel na mesa e todos os oficiais do batalhão. Aquele batalhão tem 1000 policiais. E aí ele me contou, falou assim: olha, pastor, nós prendemos mais de 500 pessoas por mês em Contagem. Só que elas voltam para as ruas e as mortes estão acontecendo. O que a igreja pode fazer para mudar essa situação? Olha que tremenda oportunidade, né? Aí eu olhei para ele e falei assim: coronel, o senhor está disposto a aceitar o que nós temos a propor? Ele falou: sim, é claro, eu perdi o controle. Eu falei assim: eu tenho uma resposta. Ele: qual é? É a palavra de Deus. E nós temos como fazer isso. Ele como? E aí eu já tinha vindo, porque assim, veja bem, eu tenho um dom que Deus me deu, que é o dom de dormir. Eu durmo todas as noites. Não tem problema que me tire o sono. Minha esposa até reclama, porque eu deitei e dormi. Não tem problema. Nada tira o meu sono. Posso estar com o problema que for, deitei e dormi. Um dom. Dom de Deus. Não é verdade? Tem coisa melhor que isso? Você tem um dom do Senhor? Eu me lembro do dia que eu estava indo pregar de Belo Horizonte a Curitiba, peguei um ônibus e o rapaz, eu estaria no corredor e estava um rapaz do meu lado. Eu falei assim: olha, eu quero ficar na janela porque eu vou dormir. Eu disse: não, mas não, eu vou dormir. Aí ele não entendeu. Deitei, dormi, acordei em Curitiba. Então eu falei assim: rapaz, você dormiu mesmo. Eu falei: dormiu, eu estava cansado, estava com fome. Então assim, eu tenho esse dom de dormir. Me lembro uma vez que nós estávamos na Argentina, em La Plata, fazendo a campanha evangelística. Então a gente almoçava na igreja e tinha uns bancos duros assim. Eu falei: gente, eu vou tirar 20 minutos de sono. Mas em banco assim, deitava e dormia. Depois de 20 minutos levantava. Então o dom que Deus me deu maravilhoso. Peço para ele nunca tirar isso de mim. Quem é que tem o dom de dormir aqui? Levanta a mão. Tem a turma boa aí que tem o dom de dormir. Então o que acontece? Agora só tem uma coisa que tira o meu sono. Eu não consigo dormir.
é quando Deus está me compartilhando algum desafio, algum projeto novo. Naquela noite que antecedia a reunião com o coronel, eu não dormi. E não tem quem faz. Não consegui dormir. Quando foi 4h30 para 5 horas da manhã, levantei e fui para o meu computador e comecei a escrever o que Deus estava me falando sobre a estratégia de alcançar a contagem, de levar a mensagem à contagem. Então, quando o coronel me perguntou, eu já estava com tudo já impresso. Fui ver para ele. Ele levou um susto, porque eu já sabia o que ele iria me falar. Aí, veja você o que o coronel me disse. Ele falou: olha, pastor, a cidade está muito violenta por causa das drogas. Agora, se estes jovens que estão nas drogas, praticando crime, se eles forem para a igreja, eles vão deixar de praticar violência. Então, por isso que a igreja tem a resposta para esses jovens. E ele estava com razão, porque ele estava falando sobre missões. Mesmo sem entender, ele estava revelando a teologia bíblica de missões. Foi por isso que eu apresentei a proposta para ele. Falei: coronel, eu quero fazer uma proposta para o senhor. Vamos fazer uma campanha educativa contra as drogas, contra a violência na cidade. Vamos preparar um folheto. E nesse folheto nós vamos falar sobre a importância de não usar drogas, de combater a violência. E é óbvio que eu queria preparar o folheto. Eu coloquei um monte de versículos bíblicos com mensagem, com um plano de salvação, porque eu não entendia disso, né? E no final coloquei: se você souber de algum fato violento, ligue para 190, até para deixar ele mais feliz. Mas na verdade a mensagem do folheto era a mensagem evangelística. E falei assim: vamos publicar uma Bíblia para nós darmos para as pessoas. Eu falei: como é que vamos fazer essa campanha? Eu falei assim: o senhor tem nas mãos tudo. O que é? Eu falei: só preciso que você me forneça os policiais para nós fazermos blitz na cidade, chamada Blitz da Paz. Ele falou assim: que dia que você quer? Eu falei assim: vamos fazer a blitz com toda a polícia na próxima semana. Quantos policiais você quer? Eu falei: quero 300. Porque tinha 1000. Ele falou assim: já está liberado. Chamou o capitão, vem aqui. Vamos, senta com ele, estabeleça a estratégia da blitz e libere 300 policiais para esse projeto. Eu disse: mas eu quero, antes de nós fazermos a blitz, fazer uma grande concentração. E outro: vou levar 100 missionários para essa blitz. Agora, os seus policiais não vão falar nada, eles só vão obedecer. Ele falou assim: pastor, você tem a responsabilidade sobre eles. O que você determinar, eles vão fazer. Aí chamei os pastores, fizemos uma concentração na praça principal de Contagem, antes de sairmos para a blitz. Mandamos confeccionar 100.000 folhetos. E aí fizemos uma concentração de louvor, adoração, oramos pela cidade e pegamos de maneira estratégica todas as vias principais de Contagem, inclusive no centro, e estabelecemos a seguinte estratégia. Estabelecia ali uma blitz. A polícia iria parar todos os carros, ônibus e táxis. O policial não iria falar nada e nós iríamos abordar as pessoas e entregar o material da campanha educativa, que era um material evangelístico. E assim nós o fizemos. Muitos locais estratégicos. Eu me lembro que o primeiro ônibus coletivo que nós abordamos na Avenida João César de Oliveira, em Contagem, o ônibus estava lotado, então o policial parava o ônibus era encostado, um entrava pela porta de trás e outro pela porta da frente, os missionários, com um colete escrito assim: paz não é ausência de problemas, mas a presença de Jesus. E aí entregávamos o folheto. E enquanto alguém estava entregando o folheto, a pessoa levantava a sua voz e dava mensagem evangelística rápida naquele ônibus. Isso acontecendo em todos os pontos de Contagem, 700.000 habitantes, tá? Então ninguém tinha como fugir da blitz. E aí eu me lembro do primeiro ônibus que nós abordamos. Quando começamos a falar, a mulher que estava sentada na poltrona levantou a mão e falou assim: por favor, eu queria falar. Eu não entendi. Falei: pois não, olha, continue fazendo isso que vocês estão fazendo. Vocês estão no caminho certo. Sabe por quê? Porque se vocês tivessem vindo antes de ontem fazer esse trabalho contra as drogas e contra a violência, talvez o meu filho estaria aqui comigo. Porque ontem acabei de enterrar o meu filho por causa das drogas. Se vocês tivessem vindo antes, talvez o meu filho estaria aqui comigo.
Aquilo mexeu muito com o meu coração. Eu sabia que nós estávamos no caminho certo. Eu falei, coronel, isso aqui é apenas o começo do que nós queremos aqui em Contagem. Eu preciso que o senhor libere o batalhão uma vez por semana, um auditório que é maior do que esse aqui, porque eu vou levar cristãos para nós fazermos uma vigília de oração pela cidade. Ele falou, já está liberado, pastor, pode usar toda semana. Eu falei assim, tem mais. A reunião de pastores que nós fazemos a cada semana, a cada quarta-feira de manhã, em igrejas diferentes, eu quero fazer agora dentro do batalhão, porque é lá que é o local estratégico para nós alcançarmos a cidade. Falou, pastor, está liberado, pode começar a fazer semana que vem. Começamos a fazer as reuniões de oração com os pastores lá dentro do batalhão. Eu falei, tem mais. Eu quero dar para cada policial uma Bíblia de presente. São 1000 policiais. Eu quero que o senhor reúna todos os policiais. Vamos fazer 2 reuniões, como não dá para reunir todo mundo. De manhã, 500 e à tarde, 500. Eu vou levar alguém para dar um testemunho para falar para eles. E aí conseguimos o cinema da cidade. E ele mandou convocar a tropa. Uma reunião de manhã e uma reunião à tarde. E aí eu levei 2 pessoas para pregar e dar o testemunho. O pastor Paulo Roberto, ex-bandido, ex-traficante, ex-chefe de quadrilha, um homem que Deus tirou das trevas e trouxe para a luz. E ele foi testemunhar, e muitos policiais conheciam ele ali e já tinham prendido ele várias vezes. Agora é um pastor missionário, usado por Deus, pregando o evangelho no mundo inteiro. E levei um ex-policial para dar um testemunho, também agora cristão. Só que esse policial também era bandido, porque era conhecido como matador, um dos maiores matadores de Contagem. Todo mundo tinha medo dele, todos os policiais tinham medo dele e sabiam que onde ele chegava, alguma morte iria acontecer. Mas agora ele era cristão e também foi lá dar um testemunho. Irmãos, foi um pacto tremendo, porque entregamos na mão de cada policial a palavra de Deus. E eu posso relatar para vocês como se fosse hoje, muitos policiais chorando, assim, olha pastor, eu cresci no evangelho, meus pais são cristãos, mas eu me afastei da igreja e eu quero voltar para o Senhor Jesus. Eu me arrependo, porque eu sei que eu estou no caminho errado e a qualquer momento eu posso morrer, e eu não quero morrer sem o Senhor Jesus Cristo. E aí o Senhor começou a fazer uma obra maravilhosa ali. E eu falei, coronel, ainda nós precisamos de mais algumas coisinhas para o trabalho ser completo. Aí, basicamente, a cada semana estávamos ali realizando a Blitz da Paz, distribuindo Bíblias e folhetos evangelísticos com a logomarca da Polícia Militar de Minas Gerais. O impacto foi tão grande que o coronel que comanda o batalhão do governador Valadares nos chamou e falou assim, venham para cá também, façam essa blitz, por favor. Aí o comandante de Ipatinga e o coronel Fabriciano nos chamou, venham também para cá e façam. Começamos a fazer a Blitz da Paz em toda Minas Gerais, em Ouro Preto, em vários lugares, em Belo Horizonte, e Deus começou a mover. Eu falei, coronel, nós sabemos que aqui em Contagem tem um bairro chamado Nova Contagem, que é o bairro mais violento da cidade. E lá que está a penitenciária de segurança máxima, Nelson Lia. Então eu quero fazer uma vez por semana um trabalho evangelístico lá dentro. Mas não é um horário de visita não, porque horário de visita preso nenhum quer te ouvir. Não é porque eu quero ver os familiares. Eu quero fazer um trabalho num horário diferente. E só nós vamos para lá fazer esse trabalho. Aí convoquei vários pastores, os missionários da Jucum, e um ônibus da Polícia Militar com 30 policiais fortemente armados para entrar conosco na penitenciária de segurança máxima. São vários pavilhões. E para cada semana a gente escolhia um pavilhão para fazer ali no trabalho evangelístico. Só que as mulheres não podiam entrar e elas queriam participar. Aí eu falei, tudo bem, os homens vão entrar e vocês, mulheres, vão interceder. Então a penitenciária de segurança máxima, ela tem uma muralha muito grande, que é mais ou menos daqui até essa caixa, a largura, e você pode caminhar nessa muralha. Então, para você conseguir dar a volta na penitenciária, você leva mais ou menos 1 hora até voltar do ponto que você partiu. Aí eu falei com as mulheres, olha, vocês vão dar a volta de oração. Enquanto nós estamos lá dentro, vocês vão interceder. Vocês vão orando, estendendo as mãos e nos abençoando. Até chegar. 2 benefícios. Deus iria tocar nos corações dos presos, iria nos proteger, e as irmãs iriam perder um pouquinho de peso, né? 1 hora, uma caminhada de oração. Então eu falei assim, caminhada ecológica de oração, tá? Então as irmãs não podiam entrar, porque foi uma determinação da direção do presídio, só não pode, porque já aconteceu vários casos aqui de mulheres entrarem
e depois elas serem ludibriadas, enganadas por presos, se apaixonarem por presos, até advogadas já se apaixonaram pelos indivíduos, tem uma lábia, tem um sexo terrível, então não é bom. Aí pronto, nós entrávamos e elas faziam essa caminhada, perca peso orando, né? Já viu essa campanha? Perca peso orando, era caminhada de oração. Elas iam caminhando, dava a volta, e aí quando chegavam ainda perdiam pelo menos 1 quilinho, né? Maravilha, Deus abençoe em todos os sentidos. Irmãos, Deus começou a mover naquela penitenciária. Eu me lembro que fomos para um pavilhão onde tinha 40 presos, pregamos o Evangelho, falamos do amor de Deus, falamos da sinceridade, do arrependimento. E a gente levava equipes de teatro, de música, a gente fazia um trabalho bem interessante, bem dinâmico. Fomos embora. Quando nós fomos embora, para cada pavilhão tem um chefe, que é o líder daquele grupo ali. Aquele chefe chamou o diretor e falou assim: olha, eu não sei o que aconteceu, depois que os crentes vieram aqui, nós queremos devolver os celulares e as armas. E devolveram 2 caixas cheias de armas para o diretor da penitenciária. Será que eu posso ouvir um amém? Então é esse Deus que nós servimos. E aí o coronel começou a se empolgar com os acontecimentos, com aquilo que Deus estava fazendo. Falou assim: coronel, como Nova Contagem é a cidade mais violenta, nós queremos fazer uma blitz específica para Nova Contagem. Me arruma 300 policiais e nós vamos fazer essa blitz. Aí ele arrumou 300 policiais, fizemos um dia de ação social, entramos em todas as vielas, os lugares em que ninguém tinha coragem de entrar, nós entramos, é claro, com a polícia. Então entramos para levar a mensagem do Evangelho. Eu falei: coronel, eu preciso de um helicóptero. Eu disse: para quê? Não, nós vamos orar lá de cima com o helicóptero. Nós vamos interceder e pedir ao Senhor para abençoar. Aí na hora ele fez o contato com o comando. O senhor precisa de um helicóptero aqui agora em Nova Contagem. Em poucos minutos o helicóptero chegou. Aí 3 pastores eu pedi que subissem e que fossem fazer o trabalho de intercessão pela cidade, lá de cima, para ter uma visão melhor. E passear do helicóptero também, né? Vocês aproveitariam e fariam tudo. E aí foram orar. Resultado: o capitão Freitas, que comandava aquela companhia ali em Nova Contagem, me procurou no outro dia e falou assim: pastor Val, não sei o que aconteceu, mas o índice de violência, o índice de ocorrências caiu 60%. Glória a Deus! Então é esse Deus. Transformadas. Quando nós pregamos o Evangelho, pessoas são impactadas. Quando nós pregamos o Evangelho, o índice de violência cai. Quando nós pregamos o Evangelho, a cidade ela é transformada. Porque o Evangelho é o poder de Deus, é a transformação de vidas. Por isso que a primeira categoria da igreja missionária é a igreja que vai e prega o Evangelho. Para refletir, qual é a nossa realidade hoje? Que tipo de igreja nós somos? O que vamos apresentar ao Senhor no final de tudo? Qual tem sido a nossa responsabilidade para com os perdidos? Que tipo de evangelho temos vivido? Onde está o nosso coração? Qual a nossa responsabilidade com aqueles que estão perdidos e precisam ser alcançados pelo Evangelho? Por isso, a primeira categoria da igreja é a igreja que vai e prega o Evangelho. Quantos querem pregar o Evangelho? Mas foram chamados para isso. Se você não prega o Evangelho, alguma coisa está errada com a sua vida. Você precisa assumir essa responsabilidade. A segunda categoria da igreja missionária é a igreja que envia missionários ao campo. Qual que é a primeira? Qual é a primeira? E a segunda? Ele envia missionários para o campo. Lá em Atos, aliás, em Romanos capítulo 10, versos 14 e 15, nos diz o seguinte: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Assim como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas.
quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então a igreja precisa enviar missionários, porque existem muitos desafios, existem muitos lugares onde o evangelho ainda não foi pregado. Dos mais de 6 bilhões, aliás, chegamos a 7 bilhões, né, de habitantes na Terra, mais de 2 bilhões e 500 milhões nunca ouviram falar de Jesus, nunca tiveram contato com o evangelho. Talvez conheçam Coca-Cola, Pelé, Ayrton Senna, mas não conhecem ao Senhor Jesus Cristo. Então, de quem é a responsabilidade? É da igreja preparar e enviar missionários para esses lugares e levar a palavra do Senhor. Só para você ter uma ideia, a Índia, que hoje é um país com 1 bilhão de habitantes, você sabe quantos deuses são adorados na Índia? 33 milhões de deuses são adorados na Índia. Uma nação que precisa conhecer o Evangelho. Muitos deuses adorados. Lá tem os sadhus do hinduísmo. Lá existem adeptos a outros deuses. E tem um momento que aquelas pessoas inspiram necessidade de ser transformadas, porque elas estão cegas. A palavra de Deus nos diz que o príncipe deste mundo cegou o entendimento. E os sadhus, às vezes, eles fazem um pacto tão terrível que fecham a mão assim, ó, por muitos anos, sem abrir, ao ponto de as unhas saírem aqui pelas costas, né, das mãos. Homens presos, homens enganados, cegos espiritualmente, que precisam ser alcançados pelo Evangelho. E nós, como igreja, temos esta responsabilidade de enviar missionários ao campo. E de repente o campo não está tão longe, está aqui, nos lugares onde as pessoas ainda não foram alcançadas, nos eventos que acontecem na cidade, onde existe uma aglomeração muito grande de pessoas e que ali é uma estratégia, é uma possibilidade de evangelizar. Por exemplo, a missão que eu trabalho, a missão Jocum, ela sempre organiza impactos evangelísticos nos períodos de férias, em locais de praias, locais turísticos, e também nos períodos onde acontecem eventos de aglomeração. Que eventos são estes? Por exemplo, toda a Copa do Mundo, a Jocum mobiliza missionários e cristãos do mundo inteiro para estar evangelizando. Então, nessa Copa do Brasil aqui, nós teremos impactos evangelísticos em todos os lugares onde vai acontecer os jogos da Copa do Mundo. Nas Olimpíadas, todas as Olimpíadas, nós mobilizamos missionários do mundo inteiro que vão para aquela nação para ali poder levar a mensagem do Evangelho. Nos carnavais, todo carnaval, você pode ir lá e tem uma equipe de Jocum com igrejas levando a mensagem do Evangelho. Eu me lembro quando cheguei à Conquista, retornei para a Vitória da Conquista, há 9 anos, quase 10 anos atrás. Em Conquista tem a micareta, né? Tinha a micareta, que é o carnaval fora de época, né? E aí chamei o pastor Carlos Sobreiro, é muito meu amigo, trabalhamos muito tempo em Jocum, lá em Belo Horizonte. Falei assim, Carlos, vamos organizar um impacto evangelístico na micareta para todo ano a gente mobilizar a igreja, jovens, para evangelizar no Rio de Janeiro. E aí começamos a desenvolver um trabalho de evangelismo na micareta de Conquista. E aí nos encontrávamos às 9 horas da noite para um período de louvor, adoração. Sempre tínhamos uma equipe de intercessão ali orando durante todo o evangelismo, equipes de teatro, de música, e aí começamos a fazer o trabalho, distribuindo folhetos e pregando o evangelho. Cada noite era uma experiência nova. Mas eu nunca me esqueço de uma noite em que nós estávamos ali no evangelismo e fizemos questão de montar o nosso som na avenida, assim num reservado de uma praça que dava para a frente da avenida, onde passavam os trios elétricos, para que pudéssemos pegar mais pessoas com a evangelização. É óbvio, quando os trios passavam, a gente parava, porque não tinha como ouvir, né? Mas fizemos várias faixas evangelísticas e aí levantávamos as faixas para que todas aquelas pessoas que passassem ali pudessem ler aquelas mensagens evangelísticas e também estendíamos as nossas mãos e começávamos a interceder pela vida deles. Aí estávamos pregando o Evangelho em uma daquelas madrugadas, estava vindo um trio elétrico, uma multidão muito grande,
acompanhando aquele trio. E eu falei, pessoal, vamos começar a interceder por esse pessoal e levantar as faixas. Inclusive essa faixa que eu falei que tinha na camisa da Blitz da Paz, todo lugar que eu vou, levo ela e coloco. É paz, não é ausência de problemas, mas a presença de Jesus. Aí fizemos uma faixa enorme, né? Então quando o trio estava se aproximando, levantamos as faixas, e aí o vocalista da banda que estava lá em cima, uma banda de Salvador, não sei se era, não me lembro agora, uma banda dessas famosas aí, não sei se era Tomate, sei lá, ou Cebola, sei lá. Mas estava lá. Aí quando ele viu a faixa, ele falou assim, motorista, para o trio aí. Ele pediu para parar. Aí mudou. Aí ele deu, paz não é ausência de problemas, mas a presença de Jesus. Ele, que maravilha, que coisa bonita vocês aí embaixo cristãos, com essa mensagem para nós. E aí eu peguei o microfone e falei assim, eu posso falar contigo um instante? Ele falou, pois não. E a multidão atrás assistindo. Eu falei assim, é o seguinte, você sabe por que nós estamos aqui? Ele falou assim, não, mas eu acho bonito esse trabalho de vocês. Pois é, nós estamos aqui por causa de vocês. Mas como assim por causa de nós? Porque a Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus Cristo morreu na cruz por você e por cada um que está aqui acompanhando esse trio. Estamos aqui para orar pela vida de vocês, para pedir que o Senhor proteja vocês contra a violência, contra as drogas, as bebidas. Eu comecei a pregar e ele começava de lá. Ele falou assim, poxa, que maravilha. E aí quando ele estava, eu estava sentindo que ele estava sendo tocado, aí eu falei assim, eu posso fazer uma oração por você? Ele falou assim, pois não é só por mim, mas por toda a minha banda, que eu preciso muito de oração. Eu falei assim, então eu vou orar por você agora. E aí eu pedi, nós temos mais ou menos 100 pessoas no impacto. Eu falei, gente, estenda as mãos, por favor. E vamos orar pela vida dele. Passamos uns 10 minutos orando, o povo lá atrás, estamos esperando receber a oração. O cara estava comandando o trio, mandou parar o trio, né? Então era ele que comandava o trio. Começamos a orar. Só que eu estava orando de olho aberto, olhando para cima, assim, orando. Não é pecado orar de olho aberto, não, viu? Deus ouve do mesmo jeito. Tá? Aí eu de olho aberto olhando para ele, abençoando a vida dele, e eu vi que começou a descer lágrimas nos olhos dele. Aí quando terminou a oração, aí falou assim, que pena, se eu pudesse eu ficava aqui com vocês, mas eu tenho que fazer meu trabalho. Eu tenho que seguir, por isso que o pessoal me pega. Eu falei, tudo bem, pode seguir. Aí ele falou assim, olha, quando eu chegar em casa e contar isso para minha mãe, ela não vai acreditar que em pleno carnaval de Vitória da Conquista, cristãos oraram por mim, coisa que ela está fazendo há anos. Ela nunca vai acreditar no que eu vou contar para ela, mas vai ser a primeira coisa que eu vou falar para minha mãe. Aquele jovem, aquele cantor, o trio seguiu e ele não conseguiu cantar. O trio seguiu em silêncio. E naquele instante Deus falou, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui para transformar vidas. Eu estou aqui para resgatar pessoas. Eu estou aqui para impactar as trevas, porque a luz é mais poderosa do que as trevas. E onde a luz chega, as trevas não podem permanecer. Irmãos, Deus começou a agir naquela noite. Muitas pessoas que estavam acompanhando aquele diálogo que nós travávamos com aquele vocalista daquela banda, aceitaram Jesus como Senhor de suas vidas ali e nem seguiram mais o trio, ficaram lá conosco. E um jovem, não me esqueça, um jovem que também ficou conosco lá, aliás, uma jovem, e ela foi impactada, ela falou assim, não é possível que até que Deus me persegue, eu sou desviado do Evangelho, eu nunca imaginava que alguém iria falar de Jesus para mim na micareta, eu não vou mais, tirou a batata dela, jogou fora, eu não quero ficar com vocês, quero evangelizar com vocês. No outro dia, naquele mesmo lugar, aquela jovem chegou com mais duas jovens, falou assim, olha, eu trouxe minhas amigas que também querem conhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Irmãos, a igreja precisa enviar os seus jovens para pregar o Evangelho. A igreja precisa preparar os seus jovens para ir e pregar o Evangelho. Aquela noite foi memorável. Agora mais memorável ainda foi na segunda, na última noite.
chegamos às 9h30 para começarmos o trabalho, e alguma coisa estava inquietando o meu coração, e fomos para o período de louvor e adoração, e Deus falou ao meu coração: olha, vocês não vão evangelizar. Mas Deus, nós estamos aqui para isso, viemos aqui para alcançar as pessoas. Não, acabou a minha. Eu entendi, e aí Deus nos deu a direção, falou assim: olha, pegue todo o grupo, os homens vão na frente, as mulheres vão no meio, os homens vão na frente e atrás, as mulheres no meio. Os que vão no meio vão adorando ao Senhor, e os outros vão intercedendo na frente, os de trás vão dando folheto. Vocês vão fazer todo o percurso da micareta, a pedido todinho, e vão voltar e ir embora, que acabou a micareta. Olha Deus, o pessoal vai ficar frustrado porque eles vieram aqui para isso, mas eu apenas obedeci. Fizemos aqui, muitos questionários, não entenderam, e fomos embora. No ano seguinte, não tinha mais micareta em todo mundo. É esse Senhor que nós servimos, é esse Deus que nós servimos, que levanta os jovens para ir pregar o Evangelho, para levar a mensagem do Evangelho. Agora, a terceira categoria da igreja missionária é a igreja que ora pelos missionários, que ora por aqueles que foram enviados. Veja o que a palavra do Senhor nos diz em Atos 12:5. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. O que aconteceu? Veio o terremoto, as grades se romperam, tudo aconteceu naquela noite de maneira maravilhosa. Pedro foi liberto e ele voltou para encontrar com a igreja que estava orando por ele. Então a igreja tem a responsabilidade de orar pelos seus obreiros, de orar por aqueles que foram chamados de tempo integral para levar a mensagem do Evangelho. Então qual é a terceira categoria da igreja missionária? A igreja que ora pelos seus missionários. Eu nunca me esqueço, quando eu morava ainda em Belo Horizonte, eu viajava, levava equipes de pastores e empresários para outras nações, para que eles pudessem ter uma experiência transcultural, uma experiência missionária, para voltarem para suas igrejas e despertar os seus membros a se envolverem com missões. Aí nós fomos para Portugal e Espanha, estava com uma equipe de 12 pastores, e viajamos para conhecer aquelas duas nações. Aí o missionário que nos recebeu em Portugal falou assim: olha, eu quero que vocês vão a um lugar. Eu falei: por quê? Porque veja bem, aqui em Portugal existe um índice altíssimo de homicídios, aliás, de suicídios. É muito forte aqui jovens se suicidando. E daqui a alguns meses vai acontecer um plebiscito na nação para saber se legaliza ou não o aborto. Então eu queria que nós orássemos de maneira poderosa, estratégica, para que Deus possa inverter isso aí, possa impedir que a nação aprove essa lei do aborto. Fomos a um lugar chamado Évora, que é no sul de Portugal, que é um lugar turístico, já é fronteira com o sul da Espanha. Lá em Évora tem dois pontos turísticos. Primeiro, tem as ruínas da deusa Diana, que o apóstolo Paulo fala sobre essa Diana, né? A Diana dos Efésios. Então lá tem uma praça que são ruínas de um templo que era de adoração à deusa Diana. Quando os romanos dominavam aquela região, construíram aquele templo de Diana. E o segundo local turístico, onde nós vamos orar, que é a Capela dos Ossos. Não sei se você já viu em alguma revista, ou já viu alguma reportagem, já viu na televisão algumas reportagens sobre esta Capela dos Ossos, que é uma capela dentro da Igreja Católica, revestida de ossos humanos, de fêmurs, todinho crânios. Toda a capela tem ossos, mais de 5.000 crânios, só para você ter uma ideia, que foi da época da Inquisição. Um lugar que cheira a morte, um lugar que dá tristeza, depressão. E eu fui com os pastores a este local. Só que é um local de turismo e também onde tem muitas seguranças. Lá você não pode fazer nada, você é só fotografar e ir embora. Aí quando eu entrei na Capela dos Ossos, o Espírito Santo me falou: é para vocês intercederem aqui dentro da Capela dos Ossos contra o aborto em Portugal, contra a lei do aborto em Portugal.
Você entendeu a proposta de Deus? Onde cheira a morte, onde gera morte, o Espírito Santo traz vida. Porque a palavra nos diz. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, agora eu falei, Deus, como é que eu vou orar aqui? Está cheio de turistas aqui, seguranças, nós não podemos orar na Capela dos Ossos.